O direito de adorar a Deus conforme ditames da nossa consciência, ele é algo protegido pela Constituição. Lembrando que quem está por trás disso, queridos, é a Heritage Foundation. O objetivo deles é que nos 250 anos da independência dos Estados Unidos seja proclamado um dia de guarda nacional. E esse dia é o domingo. Então não basta só você não fazer nada, entre aspas, ao domingo. Tinha regras, você não podia pescar, você não podia ir a teatro, você não podia ir a cinema e você tinha que ir à igreja. Isso em 1959. E nós já estamos vendo as sombras, queridos, desse domingo entre nós. Se nós estamos vendo a sombra, isso quer dizer que ele está perto. Donald Trump, a princípio, ao proclamar o dia 17 de maio como um dia nacional de oração, como um dia de jubileu, ele está abrindo um precedente que não tem mais volta. Quando olhamos para o mundo hoje, podemos ver em cada pessoa a necessidade de conhecer a Cristo. É um mundo sem esperança. Por isso, o IAG está fazendo uma promoção para evangelismo do livro Felicidade Plena. Na compra acima de 50 unidades, cada unidade sai a R$ 2,99. Participe você também e ajude mais pessoas a conhecerem a Cristo. Olá, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais um quadro. Agora nós já temos um título para a nossa série. É Além das Manchetes, atualidades à luz da profecia bíblica. Antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Vânia Grupp, moro aqui em Capitólio, sou casada, mãe do Joshua e do Calebinho, sou do lar e também presto serviços aqui no IAG, uma forma de colaboração. Hoje nós vamos falar de um assunto que está aí praticamente em vários canais, principalmente canais adventistas, sobre o evento que aconteceu lá em Washington no dia 17 de maio, onde Trump convidou então a nação para fazer um dia nacional de oração. Trump anuncia evento em 17 de maio para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos como uma nação sob Deus. Então, Trump ele rededicou a nação americana ao governo de Deus. Que Deus, Vânia? O Deus judaico-cristão. É o Deus que eu acredito e muitos de nós também acreditamos nesse Deus. Então, ele convocou muitos líderes religiosos, líderes importantes estão ali envolvidos, a população em geral e também até as pessoas que elas não acreditam em Deus, mas ele fez um apelo para que essas pessoas então estivessem ali com um objetivo de clamar pela paz, pela união, lembrando que foi um dia de liberdade religiosa. Depois vocês vão entender um pouquinho mais para frente que não tem muito a ver com a liberdade religiosa, porque ali ele está, na verdade, favorecendo uma religião, né? A religião cristã. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Quando que isso começou? Começou no café da manhã com Deus, onde Trump ele anunciou que o dia 17 de maio faria parte da celebração dos 250 anos do aniversário dos Estados Unidos, e esse evento realmente aconteceu. Lembrando que a data do aniversário dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, vai ser no dia 4 de julho. E ele faz uma lembrança ali, ele fala: quando os nossos fundadores proclamaram as verdades imortais que ecoaram pelo mundo e através dos tempos, eles declararam que todos nós somos feitos livres e iguais pela mão do nosso Criador, disse o presidente. Em homenagem à ocasião, Trump anunciou no café da manhã que fará um evento intitulado Rededicação dos 250 anos. Queridos, eu gostaria de lembrar vocês aqui de um detalhe importante. Apesar de ser um evento com um diálogo interreligioso e também de liberdade religiosa, onde Trump afirma que todos temos o direito de adorar a Deus conforme os ditames da nossa consciência. Isso foi feito na primeira emenda, né, lá dos Estados Unidos.
sobre os fundamentos do qual os Estados Unidos foi fundado, o direito de adorar a Deus conforme o ditames da nossa consciência, ele é algo protegido pela Constituição. Lembrando que quem está por trás disso, queridos, é a Heritage Foundation. O objetivo deles é que nos 250 anos da independência dos Estados Unidos seja proclamado um dia de guarda nacional. E esse dia é o domingo. Está lá no projeto 2025, vocês podem procurar no Google também. Isso não está escondido. Vocês podem fazer a pesquisa por vocês mesmos. Não acreditem somente naquilo que eu estou falando, isso é importante para que você possa dar razão da sua fé. Parece ser um evento de liberdade religiosa, mas ele não é um evento de liberdade religiosa. Isso é histórico na nação americana, essa proclamação que está acontecendo. Por que é histórico, Vânia? Porque parte de um presidente. Então, aqui você está vendo que a separação entre a igreja e o Estado, ela está ficando cada vez mais distante e a igreja e o Estado cada vez mais perto. Isso é grave, muito grave, porque isso implica na minha liberdade e na sua também. E nós vamos ver que nosso Deus, apesar de Trump estar dedicando a América ao Deus judaico-cristão, que é o Deus que eu acredito, mas esse Deus, ele não interfere na minha liberdade de consciência. E a gente vai ver ao longo da história que quando houve essa aproximação da igreja com o Estado, onde favorece uma única religião, como se essa fosse a religião do país, então o que se vem a seguir são leis civis e também perseguições. E tem muitas pessoas que acompanham esse canal, eu vejo aqui até nos comentários, inclusive pessoas que uma vez foram adventistas e hoje não são mais, duvidando que possa haver um decreto dominical, como se isso fosse uma ilusão somente dos adventistas do sétimo dia. E se a gente voltar um pouco na história, queridos, já houve períodos na história onde o domingo ele foi sim instituído como um dia de guarda e através de leis. O primeiro decreto que a gente teve, o decreto dominical, foi com Constantino. Foi no dia 7 de março de 321, foi o primeiro decreto dominical da história, 321 depois de Cristo, aonde Constantino, que era um imperador pagão, se converteu, né? E então ele começou ali a fazer a união da igreja com o Estado, lembrando que antes de 321 ele tinha feito concessões aonde os judeus poderiam guardar o sábado e respeitar o domingo, e depois em 321, com esse primeiro decreto dominical, então os judeus eles eram obrigados a trabalhar no sábado e guardar o domingo. E também nós tivemos recentemente na nossa história, não muito longe, na época da nossa profetisa Ellen White, em 1888, aonde começaram também nos Estados Unidos a serem promulgadas leis para a guarda do domingo. Inclusive, alguns adventistas, a gente tem relatos, se eu não me engano, de 21 casos de adventistas que foram presos, pagaram multas por estarem trabalhando no domingo. E eu quero trazer aqui uma curiosidade para vocês, que não foi só nos Estados Unidos, mas também em muitos países ao redor do globo, que adotou o domingo como dia de guarda. Vou ler aqui para vocês os países. Nós tivemos os Estados Unidos, com alguns estados aprovando essas leis de descanso dominical, e também alguns países. Nós tivemos a Austrália, que eles proclamaram, então, no dia 31 de julho de 1888, nós tivemos o Canadá, nós tivemos a guarda do domingo proclamada na China, na Europa, países ali da Europa, como a Alemanha, França, tivemos aqui também a Grécia, Rússia, Singapura e também a África do Sul. Algumas pessoas pensam, não, Vânia, isso só aconteceu nos Estados Unidos. Não, queridos, aconteceu em outros lugares também ao redor do nosso planeta, aonde esses países decretaram um domingo como
um dia de descanso, fazendo leis para que pessoas que transgredissem então ali o domingo fossem punidas ou com multa ou até mesmo a prisão. Vou colocar agora para vocês acompanharem uma parte de um seriado que foi ao ar em 1959, aonde mostra ali uma família tradicional e vai falar um pouquinho sobre a guarda do domingo. Why, John, you haven't missed church in 20 years. Not going. Do you mind if I ask why? I'm going fishing. You're what? But don't look so alarmed. But, Daddy, you'll get arrested. Don't you know they passed a new law? No fishing on Sunday? Who passed it? Just last week, the League for Elderly Democracy passed it. That's right, and now everyone has to go to church. But Grandma doesn't go to church. That's because she has a health certificate. If you're old enough, you can get a health certificate and you don't have to go. That's why there's no one on the street Sunday morning. Aha. I hadn't noticed that. Well, of course not. You've always been in church. It doesn't matter. It's decided. I'm going fishing. Really, Daddy? Now, don't all look so alarmed. You don't have to call a lawyer and have me committed. I'm going to eat a big stack of fresh, fluffy pancakes, drowned in golden, sparkling syrup. And then I'm going fishing. Well, children. E como você pôde assistir nesse vídeo, você vê que a família comenta que se o pai não fosse à igreja no domingo, ele poderia ser preso ou até mesmo pagar uma multa. Ou seja, nesse país, esse seriado é da Europa, nesse país era proibido pescar ao domingo. Então não basta só você não fazer nada, entre aspas, ao domingo. Tinha regras, você não podia pescar, você não podia ir a teatro, você não podia ir a cinema, e você tinha que ir à igreja. Isso em 1959. E nós já estamos vendo as sombras, queridos, desse domingo entre nós. Se nós estamos vendo a sombra, isso quer dizer que ele está perto. Donald Trump, a princípio, ao proclamar o dia 17 de maio como um dia nacional de oração, como um dia de jubileu, ele está abrindo um precedente que não tem mais volta. Apesar de muitos estarem comentando, dando ênfase ao Shabat, o sábado, do dia 15 ao dia 16, aonde ali Trump convida os judeus para guardarem também esse dia, e ele, na verdade, está proclamando o Shabat judaico, ele está colocando ali como uma data comemorativa na Constituição americana, em homenagem aos judeus e em homenagem à cultura judaico-cristã, favorecendo ali também um povo. Apesar desse ser um dia que eu também guardo, acredito que o Shabat, no sétimo dia, ele foi sim instituído por Deus, só que Trump apresenta como se fosse uma tradição judaica. E o sábado bíblico, ele não é uma tradição judaica. Então veja aí também, mais uma vez, o engano ao fazer as pessoas pensarem que é uma tradição judaica, e não é uma tradição judaica. Vai lá comigo, em Gênesis 2, aonde não existia judeu, aonde não existia grego, aonde não existia católicos, aonde não existia nem adventista do sétimo dia, mas Deus diz assim, em Gênesis 2, 2 e 3, e no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Então, o Shabat é o Shabat do sétimo dia, no sétimo dia, e não o Shabat, ou seja, um sábado espúrio, promulgado então pelo presidente Trump como o domingo, o primeiro dia da semana. Você pode pensar, Vânia, mas isso está sendo extremista da sua parte. Não, queridos, não está sendo extremista. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de liberdade. Ele não força ninguém. E uma vez que a gente está vendo a nação, ou seja, os Estados Unidos, caminhar no sentido de favorecer uma única religião, nós seremos perseguidos. Esse vai ser o fim. Assim como Constantino, imperador, ele começou a se envolver em questões religiosas, logo depois veio então as perseguições, como nós conhecemos, a Idade das Trevas.
no Grande Conflito diz o seguinte, na página 469. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, a homenagem que se origine de apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma obediência forçada e a todos concede vontade livre para que possam render-lhe serviço voluntário. Então, isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, o que nós estamos vendo é a formação da imagem da besta. Nós estamos vendo a imagem da besta cada dia mais sendo fortalecida. E quando isso acontecer, queridos, os Estados Unidos ele vai entrar numa ruína nacional. Então, se você tem dúvidas, leia a Bíblia, Apocalipse 13, Apocalipse 18. Eu gostaria de comentar com você também um pouquinho sobre a questão da liberdade religiosa. A liberdade religiosa para nós adventistas do sétimo dia, ela só tem sentido se ela estiver atrelada à mensagem dos 3 anjos. Esse dia 17 de maio também foi um evento de liberdade religiosa, o qual nós adventistas do sétimo dia deveríamos ter participado somente para distribuir literaturas ou para alertar as pessoas da adoração da imagem da besta. Nós temos que dar ao mundo a mensagem de Apocalipse 18. Caiu, caiu Babilônia. As 3 mensagens angélicas. E elas sim devem estar unidas com a liberdade religiosa, ou seja, um convite vai ser feito ao mundo. E Deus dá a liberdade deles escolherem aceitar ou não. E muitos duvidam que a questão do sábado e domingo vai ser o ponto culminante na adoração ou a Deus ou a adoração à besta. A questão do sábado e domingo é o ponto onde o mundo inteiro vai ter que decidir a quem eles vão adorar. Se eles vão aceitar um Shabat espúrio, que é o primeiro dia da semana, ou se eles vão aceitar o Shabat referente ao 7º dia da semana. E essa vai ser uma questão que ela vai só se avolumar. E todos que estiverem vivos, queridos, na nossa geração, eles vão ter a oportunidade de se decidirem a quem eles vão adorar, qual sábado eles vão aceitar. E muitos até duvidam de que isso um dia vai chegar ao ponto das pessoas terem que decidir ou não. E nós já estamos vendo, queridos, isso se avolumando. Então, a questão, a marca da besta, ela não é a inteligência artificial, ela não é um chip, ela não é uma picadinha de abelha, mas ela é um dia onde todos nós vamos ter a oportunidade de discernir. Então, nós devemos, Vânia, ficar calados referente a esses eventos que estão acontecendo? Não, queridos, nós devemos nos levantar e mostrar para as pessoas que já temos um dia de oração. E esse dia de oração é o sábado, que foi instituído lá no Jardim do Éden, como diz lá em Gênesis 2. Outra questão gostaria de mostrar aqui para vocês, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, também muitas coisas acontecendo, talvez não dê nem para a gente acompanhar de tantas coisas que estão acontecendo, e eu vejo muitas coisas proféticas se cumprindo, assim como Ellen White diz que os últimos acontecimentos, querido, eles vão ser rápidos. Olha, para vocês acompanharem aí a estátua de Donald Trump, de 6,7 metros, foi uma estátua, uma bela obra de arte, diz aqui, né? Os judeus assídicos por trás da gigantesca estátua dourada de Trump na Flórida. Na inauguração de uma estátua dourada de 6,7 metros de altura de Donald Trump em seu resort de golfe na Flórida, ativistas judeus assídicos se juntaram a apoiadores evangélicos enquanto Trump telefonava para agradecer aos presentes, mesmo com críticas comparando a exibição ao bezerro de ouro bíblico. E você deve conhecer esse versículo onde a Bíblia diz: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, nem semelhança alguma de qualquer coisa que está nos céus acima ou que está na terra abaixo, ou que está nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 5:8. Então isso daqui é algo onde Deus não aprova,
uma abominação você ali endeusando o homem, o braço humano, e nós devemos então adorar somente a Deus. E ele participou desse evento, apesar das críticas, comparando ele então ali um bezerro de ouro. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, queridos, é a liberdade religiosa. Quem fundou a Associação Internacional de Liberdade Religiosa foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se hoje, nos Estados Unidos e também em muitos países, nós vemos uma luta por essa liberdade religiosa, ou seja, da pessoa que ela é católica, adorado, da pessoa que ela é ubandista, da pessoa que é hindu, que é budista, onde ela tem essa liberdade, muito se deve a essa associação internacional que lutou veementemente para que nós tivéssemos a liberdade de adorar o nosso Deus conforme os ditames da nossa consciência. Ela foi fundada em 1893, se chamava IRLA, a sigla é IRLA, né? Que é a Associação Internacional para a Liberdade Religiosa. Eles tinham um jornal, onde nesse jornal era então ali publicado, e a gente sabe que em consequência dessa fundação, dessa associação internacional, foi o que aconteceu lá em 1888, quando Jones teve que ir perante o Senado para falar contra a promulgação do descanso dominical como lei. Então, ali os Estados Unidos, eles recuaram, muitos estados, então, recuaram também as suas leis, não que elas não existam, viu? Você que duvida aí da questão dominical, essas leis existem, elas só estão inativas e acredito que em breve elas serão ativadas. O que eu quero trazer para vocês? Antes, essa associação de liberdade religiosa era somente de líderes adventistas do sétimo dia. E esse sempre foi o propósito de Deus. Apesar de defendermos a liberdade religiosa, Ellen White sempre deixou claro que não éramos para fazer concessões, ou seja, alianças. E não sei se você sabe, hoje a liberdade religiosa ela está sob o ditame de um órgão. Então, aos poucos, essas concessões foram sendo feitas e hoje não é mais a Igreja Adventista do Sétimo Dia que está à frente da liberdade religiosa nos Estados Unidos e também em outros países. Quem eles respondem, Vânia? Então, eu vou trazer aqui para vocês só um dado importante. Esse órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1946, ela votou para que outras denominações também participassem dessa Associação Internacional em Defesa da Liberdade Religiosa. Em 1958, ela mudou então o nome da revista Liberdade, né, Magazine Liberdade, mudou o nome da revista. Em 1998, esse órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, essa associação, né, vamos dizer assim, essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ela fez uma homenagem aos 50 anos da ONU. Lembrando que a ONU foi criada em 1948, então em 1998, esse órgão de liberdade religiosa fez um tributo à ONU. Aí você já está vendo aonde eu quero chegar. Antes, aquilo que os adventistas do sétimo dia, eles eram pioneiros na defesa da liberdade religiosa, hoje eles não são mais. Por que não, Vânia? Porque eles têm que responder a um órgão. Fora que eles se tornaram ONGs, né? Hoje essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, hoje ela é uma ONG aliada, unida com as Nações Unidas, infelizmente. E quem que hoje determina, Vânia, se é um crime contra a liberdade religiosa ou não? Será que é essa associação? Será que são os adventistas do sétimo dia, conforme a palavra de Deus, que vão dizer se é um crime que fere a liberdade de consciência, fere a liberdade religiosa ou não? Não, queridos, infelizmente, hoje quem responde a isso é a ONU. Estou trazendo aqui uma imagem para vocês. Em 2026, aqui a revista Liberty,
que enquanto os Estados Unidos comemoravam 250 anos do aniversário de sua fundação, a revista Liberte alcançará seu próximo hit histórico, 120 anos de publicação contínua. Desde 1906, a Liberte tem servido como uma chave de alcance público da Igreja Adventista do Sétimo Dia, compartilhando informações de confiança sobre a liberdade religiosa com legisladores, juízes, advogados e líderes cívico e religioso de toda a América do Norte. Então, o Conselho Estadual da Igreja é responsável por esse trabalho dentro da União do Pacífico. Só que, queridos, hoje, esse conselho, ele responde a alguém superior, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Adventistas incentivados por chamada das Nações Unidas para a parceria. Representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao assistir a uma conferência de alto nível das Nações Unidas em 28 de agosto, disseram que foram incentivados por chamar o secretário-geral para parcerias. Eles já fizeram essa parceria, acredito que seja do conhecimento de todos vocês. Inclusive, houve um protesto quando teve a reunião da Associação Geral, da Conferência Geral, onde muitos adventistas protestaram contra a união desse órgão com as Nações Unidas. Inclusive, a Igreja Adventista sediou, né, um diálogo, né, interreligioso. Vou ler aqui a notícia para vocês. Líderes interreligiosos se reúnem na sede da divisão norte-americana para promover a liberdade religiosa. Líderes religiosos e autoridades públicas uniram-se em oração e pronunciamentos, destacando a liberdade de consciência para todos. Essa é uma notícia de 31 de janeiro, onde vocês vão ver, queridos, que a questão da liberdade religiosa, no momento que nós estamos agora, ela é um diálogo interreligioso. E vocês vão ver que nem todas as religiões vão poder exercer a sua fé conforme os ditames da sua consciência, porque nós vamos estar embaixo, ou seja, nós vamos estar debaixo de alguém, do bem comum. E aí é onde eu gostaria de ler para você aqui a questão da ONU, que diz assim, ó, o guia político da ONU. Então, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, ele tem o teste de limiar, que chama o teste de limiar de Rabat, aonde eles vão decidir o que é considerado, então, um crime religioso ou não, ou de ódio, ou de perseguição. Aí diz assim: este guia político, em 6 partes, auxilia as autoridades policiais e judiciais a determinar se uma declaração atinge o limiar da incitação ao ódio. Trata-se de uma estrutura para examinar se uma restrição à liberdade de expressão é justificada ou não. Esse conjunto de ferramentas de aprendizagem entre pares contém 18 módulos concebidos para ajudar os representantes religiosos a explorar a liberdade de consciência. Então, veja, vocês estão vendo aqui comigo que nós não temos autoridade para adorar a Deus conforme os ditames da nossa consciência. Ou seja, nós temos hoje um órgão que é as Nações Unidas, aonde eles vão decidir se aconteceu ou não um crime de incitação ao ódio. Imagina que eu estou aqui lendo na minha Bíblia, aonde fala alguma coisa contra o homossexual. Então, a ONU, ela vai poder considerar o meu discurso como um discurso de ódio, então eu não vou poder mais exercer a minha liberdade de consciência, ou seja, a minha liberdade de acreditar na Bíblia, de adorar a Deus, conforme os ditames da minha consciência. E isso é muito perigoso, queridos, porque nós fizemos concessões ao longo de todos esses anos, e isso não era plano de Deus. Então, hoje, a nossa liberdade religiosa, ela está debaixo do bem comum, e não mais de você adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência. Então, isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, ele é um precedente para, sim, voltar o descanso dominical. Ele é um precedente, queridos, e não é somente um dia comum, não é só mais um domingo de oração, mas é algo que está sendo construído, vem sendo construído ao longo de décadas pela Fundação
Heritage Foundation. Nós temos também a Frente, que é o filho do Billy Graham. Vocês conhecem, né? O Billy Graham, ele foi considerado ali um guru de muitos presidentes, e nós temos agora o filho dele alavancando também esse dia nacional de oração, esse jubileu. E ele diz assim: orações fazem parte das celebrações pelos 250 anos dos Estados Unidos, uma nação sob Deus. E ele convocou 50 dias de oração liderados por pastores dos 50 estados americanos, enquanto os Estados Unidos se preparam para celebrar 250 anos de independência. O que nós podemos ver, querido, com essa celebração, com essas uniões de igreja entre Estado, com esse mundo evangélico na Casa Branca? Essa agenda, ela representa uma ameaça. Que agenda, Vânia? Essa agenda 2025, projeto 2025. Ela representa uma ameaça existencial direta à nossa visão compartilhada dos Estados Unidos como uma democracia equitativa, onde pessoas de todas as crenças, origens e identidades possam prosperar e tomar decisões de acordo com suas próprias convicções. Se implementadas, muitas das disposições do projeto 2025 restringiriam drasticamente os direitos e liberdades fundamentais dos americanos, incluindo a liberdade religiosa, os direitos reprodutivos e os direitos LGBTQ+. O movimento nacionalista cristão por trás do projeto 2025 espera transformar os Estados Unidos em uma suposta nação cristã, reprimindo a diversidade e as diferenças e impondo uma visão de mundo religiosa extremista a todos. E como eu já gravei para vocês um vídeo aqui sobre o nacionalismo cristão, quem está por trás de toda essa agenda, queridos? Ninguém mais, ninguém menos do que Roma, alavancando todo esse movimento nos Estados Unidos. O meu alerta é: devemos sim, queridos, mostrar para as pessoas que existe um dia de guarda, existe um Shabat, e esse é o Shabat bíblico. E não é da vontade de Deus que o Estado e a igreja se unam. Não é essa a vontade de Deus, apesar de nós sabermos que profeticamente isso vai se cumprir. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos vendo nos Estados Unidos da América a formação da imagem. Mas não é por isso, queridos, que nós vamos ficar calados. E você que está assistindo esse vídeo, lembre-se que o nosso Deus é um Deus de liberdade. Você tem o direito de escolher a que religião você quer seguir, a que Deus você quer adorar. É claro, a vontade de Deus é que você adore o Deus da Bíblia, mas Ele dá liberdade para você discordar disso. Ele dá liberdade para você adorar conforme os ditames da sua consciência. Ele não quer uma adoração forçada. Ele não quer colocar leis para obrigar você a adorá-lo, não. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de liberdade. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.